Bom dia, meus amigos. 9h49 da manhã. Já limpei meus cães. Estou tomando meu café. Não é tão bom quanto o do Vernaglia, que é Vernaglia Júnior. Um cara cobra. Talvez o meu amigo Ronaldo do 35mm ainda está na caminha, pois a cidade dele hoje está abaixo de 20 graus, aonde eu soube ontem. Vamos lá, meu amigo, o que eu venho trazer para vocês de novidade para que o vídeo vale a pena? Primeiro, aqui vocês estão vendo eu de cachecol, estão vendo sempre de casaco. Eu sou um carioca, então carioca não tem casaco. Aqui a gente compra no brechó. Esse aqui eu achei na rua. Gostaria de ter achado o dono, procurei, olhei assim para ver se tinha alguém perdido e não encontrei, trouxe para casa. Geralmente eu até posto na internet para poder colocar o achado em contato com o seu proprietário. Mas era um cachecol, eu já achei tanta coisa na rua. E sempre procura ali para ver se alguém acha. Mas eu acho que ninguém colocaria. Perdi meu cachecol, por favor. Eu quero falar com vocês o seguinte: tem coisas que você precisa ter. O que você precisa de fato ter e o que você não precisa ter de imediato. Tripé. Você pode ter? Precisa ter? Vai fotografar onde? Em casa ou na rua? Na rua você consegue trabalhar, dependendo do tipo de fotografia, na mão. Mas iluminação, você teria que ter um bastão para alguém segurar lá em cima a iluminação para você. Seja um speedlight, seja um octabox. Vou colocar. Eu falei ontem num vídeo, estou mostrando lâmpadas desse tipo aqui e desse tipo aqui, ó. Eu quero que vocês entendam. Deixa eu desligar aqui. É a lâmpada que eu tô falando. Essa aqui tem vários pontinhos, tá vendo? Vários pontinhos. Mas a outra tem só uma pastilhazinha. Mas o que acontece com essa lâmpada? Ela manda a luz para lá. Essa aqui joga a luz para cá. Então você tem que entender o caminho da luz para poder chamar a sua ideia na prática. Fazer com que a sua ideia crie vida. Ó, eu vou colocar esse aqui, ó. Eu tenho uma extensão. Cara, eu sempre amei lâmpadas coloridas. Eu não sei você, talvez hoje na geração LED, mas na nossa época, a lâmpada colorida, ela trazia emoção, ela trazia sonhos. A lâmpada colorida trazia fantasia. Então eu gosto da lâmpada colorida, sempre gostei. Veja o efeito que uma luz cria no quadro, uma luz colorida. Antigamente, ó, luzes coloridas eram ligadas diretamente ao Natal, ligadas diretamente a festas, ligadas diretamente a coisas boas. Então a cor traz memórias, traz emoções. Então saiba lidar com a cor. Existe a cor da nostalgia. Quem é da galera das antigas, que tá mais tempo no ramo, tinha os cartões de namorados, tinha gente que colecionava cartões, tinha um tom pastel. E existiu, na minha época de jovem, uns desenhos animados que eram italianos, se não me engano, histórias italianas, e aqueles desenhos traziam tristeza. Apesar da história ser envolvente, era drama. Então a cor tem muito a ver com drama. Vamos voltar. No cinema, lembre de filmes que te deixaram feliz? Coloridos. Lembre de filmes que deixaram você assustado? Escuro. Mexeram com dentro de você. Não você é Homem de Ferro, porque tem um Homem de Ferro que nada assusta, né? Mas aquela pessoa que tem uma sensibilidade de poeta. Então, tremeu de frio, calor, suei. A luz. Se você começar a olhar a luz, ler a luz, você vai trazer para a sua realidade fotográfica momentos diferentes. As pessoas vão ver a sua foto e vão dizer: caraca, ele lançou aquilo. Já falei, eu tenho a Hero 3 que eu estou gravando. Por que eu estou gravando com a Hero 3 e não estou gravando com o celular?
pelo fechamento. O celular ele pega muito aqui, ó, né? Se eu usar ele como a câmera frontal. E a câmera frontal me dá um embaraço. Olha só que diferença quando eu falo com uma câmera que não tem a imagem. O teu olho corre para você. É natural. Por exemplo, você está no metrô. Faça essa história na sua mente. E de repente você tem algo que te chama a atenção. Em alguma coisa. Seu olho vai lá e pum. É uma coisa tão instintiva que você não sabe explicar. A não ser que você esteja muito envolvido com os seus problemas. Mas ao momento que você está no devaneio, passando o tempo, você olhou aquilo e você tum. Seja uma pessoa. Cara, outra pessoa vai olhar para você e vai perceber que você está fixado em alguma coisa. Ele vai seguir o seu olhar e ver o que você está olhando. Ele vai tentar compreender o que prendeu a sua atenção. Isso é muito importante. O que prendeu a sua atenção. A trajetória do olhar é muito importante. Poucas pessoas vão falar disso, mas eu estou te falando da minha experiência. A trajetória do olhar. Eu sempre gostei de lidar com desenho preto e branco, grafitado, aquela coisa de trabalhar com sombra, profundidade. Eu sempre gostei disso. Então, eu estou mexendo com 51 anos de idade. 51, eu sou de 28 de fevereiro de 1973, se eu não me engano na conta. 28 de fevereiro, passa tão rápido. Eu escutava minha tia falar, isso voa. E a gente com ansiedade de fazer 18 para tirar a habilitação. Se soubesse, queria ficar no 16. Mas voltando. Então, sempre gostei de lidar com a arte. Mas sempre na minha época, o artista era vagabundo. Elas adoravam ver a novela. Bater palma pro Tarcísio Meira. Pro Francisco Coco. Ele era a minha época lá. Tinha uma novela que eu acho que Irmãos Coragem, muito ovacionada, Tony Ramos e tudo mais. Época da inocência, a gente era inocente. Hoje, com muita informação, a gente descobre que aquilo é podre. Não falando dos artistas, mas do contexto total. Então, a minha família marginalizava a pessoa que tinha um quê artístico. Ou seja, eu tive que frear meus impulsos de artista e artísticos. E hoje eu, com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de sabedoria, descobri que não adianta você correr. Conhece aquela música, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É assim mesmo, literalmente. Não sei do que ele estava cantando, mas aquilo ali cabe em muitas situações. Às vezes você, com ansiedade de correr, você não chega em lugar nenhum. Então vai devagar. Devagar, continuamente, focado no teu objetivo. Você vai chegar lá. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você vai chegar lá. Lamento por eu estar com 51 anos e feliz por eu estar com 51 anos. Queria estar com 20 com essa cabeça de hoje, mas é impossível, né? Momentos diferentes, épocas diferentes. Imagina cair uma laje, você tem aquele tempo de refletir, se salva e salva quem está ao seu redor. Cara, tem que estar muito no espírito para você saber qual decisão você vai tomar naquele momento. E era assim a vida do jovem. Namorada, estudo, o transporte era difícil, tudo era difícil. E às vezes a pessoa nem de se salvar tem um reflexo. Então, vamos embora. Segue o baile. Então, o que eu quero te dizer? Por eu gostar muito de luz, por eu gostar muito de profundidade, por eu entender bastante, muitos anos fazendo aquilo, é lógico, deixa eu lhe falar, cria-se uma memória muscular. Você já rabisca com uma simplicidade, com uma velocidade muito grande. Quando você deixa de fazer, você precisa realmente voltar a aquecer, praticar, para poder você chegar no tempo mais que o seu conhecimento tenha aumentado. Lógico que a gente teve a época da informática, na foto digital, aquilo desanimou bastante. Um amigo meu falou que era um baita de um desenhista, uma pessoa muito provida de emoção quando ele tirava para riscar. Ele tinha um talento que era... Aprendi muito com o Ronaldo também, por coincidência se chamava Ronaldo. Aprendi muito com o Ronaldo, que ele me ensinou a usar o esfuminho. Eu já desenhava sem esfuminho. Ele me ensinou a fazer o brilho do cabelo. Ele me ensinou a fazer o brilho dos olhos. Ele ensinou coisas que para ele já era tão comum, que era tão... Joga o ovo na frigideira e deixa fritar. Tipo assim. E o Ronaldo me contribuiu bastante, e dali eu evoluí até que eu cheguei. Mas ele falou, cara, quem é que vai comprar um desenho? Lembro dele, ele falava bem buchachudo, que parecia o Kiko.
Quem é que vai comprar um desenho hoje na época do digital, cara? Compra. E não é comprar, fera, é realização pessoal. A realização pessoal não tem preço. Às vezes uma pessoa passa uma vida inteira reformando alguma coisa, restaurando alguma coisa, não é nem pelo preço que possa vir vender, é pelo prazer de ver aquela obra pronta. Então eu gostaria que vocês entendessem. Eu fiz um vídeo ontem, né, dia 11, falando dessas lâmpadas aqui, o poder dessas lâmpadas, como essas lâmpadas podem mudar o cenário, podem trazer para você uma forma de captação da mensagem diferente. Então, às vezes, você faz um vídeo muito pobre, que não prende a atenção, que o cara não quer saber nem da história. Olha como é que é um conjunto. É audiovisual. Audiovisual, e hoje temos a sensação, né? Os caras criam aquele som que treme a sala toda, para você entrar dentro da cena. O que eu venho falar para vocês? Estou fazendo, ontem eu fiz um vídeo, eu quero falar, experimentando umas ideias de trocar de câmera. Tudo no mecânico, sem nada digital. Poderia estar tudo ligado em um único propósito e fazer aperta o botão, troca a câmera A, troca a câmera B, troca a câmera C. Mas o que eu ia perder? Aquela emoção de criar. Então, eu fiz aquele vídeo, demorei a casar os áudios, porque existe a distância do locutor para o interlocutor, existe um espaço que o cara tá falando, o som chegou, aquela coisa toda. Então, existe. Aí você tem que ter a marcação certinha, você tem 3 vídeos na mesma linha, tem que casar todos eles certinho, para quando você for fazer os cortes, casar a imagem. Então eu fiz esse vídeo ontem experimentando uma ideia que eu estou tendo para frente, vocês vão ficar sabendo. O que eu quero falar para você? O que você precisa de imediato para você começar a fazer o seu vídeo? Ou suas fotos? Vamos lá, já sabe fotografar? Não. Então vamos aprender a ligar a máquina. Do ligar a máquina eu tenho um vídeo ligando a máquina do zero, se eu não me engano o nome. Você vai começar a entender que a máquina não vai se fragmentar na sua mão. Pronto. É um monstro quando você não entende nada, mas quando você entende, você doma ele como se fosse um cordeirinho, vai ficar mansa na sua mão e vai obedecer todos os seus comandos. Isso é algo que você leva para a área do pet também, você sente aquela emoção dele te compreender, dele te enxergar como alguém que ele pode confiar. Então, é aonde rola aquele sentimento pro seu pet. Ele confiar em você. Você pegar um remedinho, abrir a boca e colocar e ele não pensar, ele vai me matar. Assim vai funcionar quando você começar a interpretar a sua máquina. Ela não vai te engolir. E ela não vai se fragmentar na sua mão. Se fragmentar, é porque estava para quebrar já. Não fica pensando que você quebrou porque o seu dedo era pesado demais. É lógico, se você jogar no chão, já sai do contexto. Mas coisas que eu já falei que você precisa ter, ó. Essa Hero 3, hoje ela está sendo vendida em algumas situações por R$250. R$250. Você compra um cartão aí bom, vai gastar de repente até o mesmo valor num cartão bom, 150, 180 reais, num cartão bom. Às vezes você pega no desapego, verifica se tá bom. Eu botei um de 128 GB, porque eu faço muitos vídeos. E às vezes, pelo fato de eu tirar e ter que transferir para o computador, às vezes eu saio correndo, eu tenho mais de uma bateria. Ó, tem uma aqui que está carregando, tenho duas aqui, ó. Tenho duas aqui, porque eu já tenho para esse processo, ó. Aqui eu tenho duas baterias. E eu marco as baterias para que eu consiga eu tenho aqui também uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu guardo essa caixinha porque essa caixinha está no bolso muito fácil e sai muito fácil. Um sachêzinho de silica para manter aqui a umidade controlada. Aí o que eu falo para você? Coisas que você precisa. Lembra que eu falei do pau de selfie lá, que você consegue segurar ali? Você consegue fazer adaptações. Aqui vai uma peça que eu estou usando ela ali para botar. Eu acho que aquela peça ali que eu achava que não tinha muita função, eu devo ter mais outras aí em outros tripés. Ela é uma ferramenta versátil. Ela tem rosca
dos dois lados. Ela tem esta rosca aqui, que é universal para essas ferramentas, para aqui, é tudo universal. A cabeça do teu tripé ali pega no pé da câmera. Porém, quais são as funções dessa peça além de fixar na ponta de um tripé? Cara, aqui ó, eu consigo, vamos lá, movimentar o grau. Aí tu vai dizer, mas pô, virar para a direita ou para a esquerda, já que ela está numa situação de tripé que é móvel, né? O que mais ela me oferece? O que mais ela me oferece? O que mais? Aqui eu prendo, ó, vamos lá. Eu tô te falando o que você precisa ter. Isso aqui é uma ferramentinha que você tem que ter na hora que você for, de repente, acoplar na sua máquina ali um suporte, nunca aquele. Esse aqui, ó, nunca esse aqui. Esse aqui, o cara, foi o que eu falei ontem, alguém fez e um cara foi lá e copiou, só pode, e fez essa coisa aqui. Aí você vai dizer, pô, mas tem uma pressão danada. Tem, cara, tem uma pressão. E ele expulsa teu celular, ele vai longe. Os celulares hoje eles não são quadrados, eles têm uma boleação ali. Seu celular vai longe, você vai perder seu celular, não confia nisso. O ideal é aquele que é assim, ó, ele faz assim. Aí você coloca ali, ele fixa no seu aparelho. Aí vamos voltar para cá. Aí você coloca aquilo, você está, não só, você pode conectar ali, você está filmando o seu ensaio. Você está filmando o seu ensaio. Você pode botar até a telinha virada para a pessoa ali, e ela automaticamente ela vai estar se acompanhando ali e tal. Mas não é a ideia. A ideia é você colocar aqui e fazer rios do seu ensaio. Aqui existe, futuramente você pode colocar telinha de monitoramento. Isso aqui você coloca aquele suporte que eu acabei de comentar, encaixa na sua câmera e você está fazendo, por exemplo, na minha 80D eu consigo olhar por ela a imagem, eu consigo fazer os comandos ali. Então eu posso usar o meu celular como uma tela de monitoramento. Bem bom, bem bom, bem bom. Porque hoje você for comprar uma telinha de monitoramento, que é um LCDzinho, você vai pagar 900 e poucos reais naquilo ali. É lógico, voltado para aquilo. É uma ferramenta que só tem aquela função ali, naquele momento. O celular já te traz muitas funções, porém, tu perder um celular e tu quebrar um celular, já falei isso algumas vezes, você perde muito mais do que uma telinha. Outra coisa que você tem aqui, nessa ferramenta, tem uma que é de plástico, essa aqui é de alumínio, eu acho que é ferro fundido, alguma coisa. Aconselho comprar dessa. A de plástico vai te atender. O problema da de plástico é se tu comprar com essa peça aqui de plástico. Isso aqui não é para rochar, isso aqui é para apenas você encostar. Esse furinho, ele é para você colocar aqui a sombrinha. Aí você pode botar a sombrinha que ela tem o fundo prateado, que é para tu bater o flash nela e ela retornar na pessoa mais suave do que tu jogar o flash direto. E o que acontece? Quando tu joga aquele feixe assim, naturalmente a luz faz assim, rebate e volta assim. Ela volta mais aberta, mais suave. O que quer dizer luz suave e luz dura? Imagina uma luz refletida aqui, como um ponto de um laser. E imagina uma luz que passa aqui assim, a mesma luz passando aqui assim, ó. Então, dura e suave, né? Quente e fria é temperatura. Amarelo tem de quente, fria, temperatura. Foi escrito na literatura da fotografia, na ciência, que a luz da lua tem uma temperatura, a luz do sol tem outra temperatura. Quando não tem o sol ali que você vê, mas está iluminando, tipo tudo nublado, tem uma outra temperatura. Então, dependendo da mensagem que o cara quer passar, a temperatura da luz vai influenciar na sensação de quem vê a fotografia, né? Imagina você colocar que a pessoa está com muito frio, casacos, cachecol, touca, e você bate uma foto ali na praia, com aquela luz fortíssima de praia, todo mundo de biquíni. Olha só, isso aí eu estou colocando a imagem que seria. Quando você tira um fragmento desse da ideia, seja a mulher de biquíni, seja o homem de calção de praia,
Seja a cadeira de praia, seja o chapéu sombreiro da praia, seja a areia da praia, seja o barulho do mar, seja a gaivota cantando, seja a água de coco. Cada coisinha dessa tem no seu subconsciente ligando a uma história, a uma imagem. E a luz não é diferente. A luz fria e a luz quente. Então, se eu tirar o chapéu da praia te mostrar, você vai dizer, é de praia. Se eu tirar a água de coco ali, tu vai dizer, é da praia também. A areia, tu vai dizer, é da praia. O cara de sunga, ele estava na praia, a mulher estava na praia. Podia estar na piscina, mas piscina ou praia, dependendo do tipo de traje, você vai ter essa dúvida. Aí qual é a ideia? A luz não é diferente, faz parte do processo, faz parte do conjunto, está dentro da comunicação. Então o cara todo, já aconteceu uma coisa muito interessante, estendendo e dentro da mesma linha. Eu fazia um curso em 1900 lá vai Cachola, e esse curso era num curso em Cascadura. Nós saímos tipo muito cedo para chegar lá para ser os primeiros das cadeiras. Quem sentava atrás eram os caras que não queriam nada. Quem sentava na frente eram os caras que pagavam com muito sacrifício. O pai pagava com muito sacrifício. Não que lá de trás também o pai não pagasse, que tinha também. Mas geralmente tinha aquele que a mãe pegava, vai estudar, vagabundo. E ele ficava lá atrás tocando terror no curso enquanto a gente estava na frente. O professor, ele ri da piada sempre. Só que acontece o seguinte, a obrigação dele é passar a aula. A partir do momento que ele passa a aula e você não pega nada, o problema é seu. A parte dele foi feita, o lado dele está lá, no final do mês. Então, ficávamos dentro daquela sala com os ar-condicionados monstruosos, aqueles do tamanho de uma geladeira, e ficávamos de casaco. Quantas e quantas vezes nós saímos num sábado, às vezes, eu no curso, eu entrava às 6 horas da manhã, o curso abria às 7, já estava às 6 horas lá, era o primeiro que corria, sentava na primeira carteira, acabava aquela aula, corria para outra sala e assim fazia, aí ia até 11 horas. Aí dava de 11 a meio-dia, começava de novo, acho que 1 hora da tarde. Se eu não me engano, 11h30, aí começava de novo 1 hora da tarde. Só que esse era o período da tarde. O período da tarde não tinha nada a ver com o período da manhã. Eu emendava na tarde e repetia as mesmas aulas que eu via de manhã. Os professores todos me conheciam, porque eu fazia aula de manhã e de tarde, eu ficava o dia inteiro estudando. O professor sabe quem estuda e sabe quem não estuda. Quando eles chegavam na sala, eu estava lá emprenhado. Tinha sala de dúvida e tinha sala de aula. Então você fazia aquela aula, estudava, tentava pegar, pegava de manhã. E de tarde eu não compreendia, eu ia para a sala de dúvida. E ficava na sala de dúvida até 10 horas da noite. Essa foi a minha rotina, talvez por 1 ano e meio. 1 ano e meio, indo e vindo. Aos sábados, estudávamos também até 11 horas da manhã, se eu não me engano. E quando saía aquela turma, fora os simulados que tinha, eles criavam a ideia de você, a emoção de estar na prova, a pressão da prova. Fazia direto, para que você aprendesse a lidar com aquela questão. Saíamos todos nós de casaco frio, todo mundo embrulhado naquela geladeira que a gente estava. Quando chegava lá fora, todo mundo olhava para nossa cara com um olhar de espanto, porque era um calor de Rio de Janeiro. Você está entendendo que a imagem influencia na tua opinião? Aí o pessoal olhava para nós assim, todo mundo de casaco, porra, meio que amarelo, de gelado, e aquele calor de estourar Rio de Janeiro. Curso Sueiro. Curso Sueiro em Cascadura, maravilhoso curso. Dava pau em muita aí. Na hora do concurso, o Sueiro estava lá em cima. Os caras que passavam, era propaganda na época, sem internet. Meu Deus. Qual foi o curso que tirou? Primeiro, GPI, papapá, assim, não que o GPI foi o primeiro. Eu tô falando os que estavam na cabeça lá. Tinha alguns cursos lá. Então, quando as pessoas nos viam a ideia da friagem, sem estar frio. Por exemplo, eu acordei, botei aqui o cachecol, agora o sol está começando a dar aqui, agora está marcando no 15 graus aqui. 15 graus, eu já vou dizer que já está quente, estava 10. Então, você já me viu de cachecol, estou de touca, estou de casaco. Não tenho muitos casacos, repetindo, eu sou carioca, esse aqui foi ganho de presente. E com muito carinho eu vou levar ele enquanto eu estiver vivo. Daí, as pessoas questionavam, ué, cara, vocês saíram da onde? Tá todo mundo de casaco. Você tá entendendo? Dá um confronto ali, é um confronto de ideia cinematográfica. Você pode criar ali momentos na sua
história cativante e criando histórias de envolvimento. A cena tem todo um contexto. Existe uma profissão chamada, que eu acredito que é o contra-regra, né, que está fora, está dentro, isso não está certo, isso aí não cabe. O cara que tem a obrigação de estudar as vestimentas da época, os tipos de... prestar atenção se o cara não vai entrar no set de relógio, no celular, ficar de olho para o celular não tocar, todas essas coisas aí. Isso está dentro também de tudo isso que eu estou falando da iluminação. Estávamos num lugar frio, luz artificial, ar-condicionado, assistindo aula, 100% isolado, 100% dentro, imerso no mundo da matemática. Voltamos para o mundo real, demos de cara com calor, 40 graus na sombra, todo mundo suando e nós todos de casaco amarelo. Choque de realidade, que só vai ser elucidado quando alguém fizer a pergunta e houver aquela explicação. Ah, estávamos dentro do curso, tal, lá é gelado demais, tal. Opa. Aí na mente do cara faz, entendi. Porque senão o cara acha que nós abrimos um portal e nós viemos da Sibéria. A história bem contada cria a certeza da verdade. A luz está dentro de tudo isso que eu falei. A luz. Então, ao escrever a sua foto, o que a gente vai fazer? Qual é o clima da foto? Tem que estar com a luz certa. Para, na leitura, criar a informação, passar a informação correta. Então, a proposta foi, no vídeo de ontem, que coisas baratas podem mudar a percepção da sua imagem, da sua história. Você não pode chegar falando que é inocente, cheio de vestígios que é culpado, ou vice-versa. Então, essa ferramenta vai ajudar você a criar a luz para o seu quadro. Esse furinho para sombrinha a gente vai usar. Essa articulação aqui pode funcionar quando você quer direcionar a sombrinha. Eu esqueci de apertar. Você quer direcionar a sombrinha. Por exemplo, você quer que a luz venha para baixo, a luz venha para cima. Então, você vai fazer. Outra coisa que não, quando eu falo não, é no imperativo. É 100%, 100% proibido. Exceto umas ideias ou outras. Você direcionar o flash para a pessoa. Você vai explodir, vai criar aquele brancão na cara da pessoa. Ou brancão aqui, brancão aqui. O flash tem que ser batido em alguma coisa para trazer a imagem para cá com qualidade. O flash tem que ser batido para bater, espalhar e voltar, para cobrir a cena. Se você quer uma luz mais focada, você vai ter que usar o grid, você vai ter que usar tipo pá. E nunca direto, ele bate dentro da sombra lá do soft e volta. Tem soft que tem uma outra difusor na frente, mais o dele, para ele sair mais inteiro possível. Falamos da caixa de papelão. Meu amigo comprou um holofote, pequenininho assim, cara, 50 watts. 50 watts é bastante força, tá? Se você pegar uma caixa de papelão, soprar para dentro ali, apontar para dentro a luz, centralizar o máximo possível, quando ela bater lá, ela rebater por tudo, ela vai voltar para trás como se fosse um feixe em linha reta, preenchendo o espaço. É lógico, se você abrir muita distância, você difunde muito, você perde a luz. Perde a sensação de que a luz... Você cria a sensação que a luz não está iluminando corretamente, né? Então, você tendo um tripé,
Aconselho comprar um tripé de boa qualidade. Não tem tripé? Compre um pau de selfie de boa qualidade, para que você possa encaixar aqui e pedir um auxiliar para segurar o seu speedlight tão suado ali. Você pode fazer o seu softbox com uma caixa de papelão. Existe caixa de primeira linha, caixa dura, caixa de equipamento geralmente você compra, você acha em lojas de eletroeletrônico, eles jogam lá, caixas boas. Se você pedir, elas vão te dar uma caixa. Poxa, explicar a tua situação, vão te dar uma caixa. Pinta por dentro de branco e passa o teu pode selfie ali, né? O teu equipamento, acopla isso aqui na ponta, coloca aqui a seu flash e faça a experiência, você vai perceber. Agora, pode fazer, sabe aquelas touquinhas de cabelo que as mulheres cozinheiras usam? Manda uma costureira fazer com um tecido para difundir a luz ali. Você vai perceber. Eu tinha até aqui um que me deram para mim ter como exemplo, porque é necessário bater. Eu vi e é muito legal o papel vegetal. Tem papel vegetal com uma grossura um pouquinho melhor, só que tem que ter muito cuidado porque se perde. E você vai ter a sua luz ali. Agora, você quer aquela luz no olhar, aquela faixa do olhar, você usa as aletas da própria caixa. Faça de uma forma que ela fique como se fosse uma janela. Aí você vai brincar. Você vê aqueles indianos fazendo fotos maravilhosas, procura lá. Indianos, eles têm lá um recurso quase precário, diferente de um coreano que também, apesar de você ver aquele mundo de glamour, passa um perrengue do cacete lá. Aquilo ali é para vender uma mentira. A fotografia artística, a fotografia, o cinema é uma forma de vender a mentira com glamour, fazer você comprar uma ideia que não tem muito futuro ou não é real, né? Então são coisas pequenininhas que vai trazer para você entendimento de que a luz fala. Por si só, ela comunica. A luz de drama. Agora, existe uma questão que eu acho que você tem que levar, que existe essa dúvida. E essa dúvida, a gente vai falar dela futuramente. Não vou falar dela agora, porque vai estender. O que é certo? Qual o limite? O que está bom? O bom é o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Vamos raciocinar. Rapidinho, sem entrar lá dentro. Você olhou, é o que você está vendo, aquele ali geralmente é o equilíbrio do momento. Diferente de você estar, por exemplo, entra num galpão escuro e você está forçando a vista para tentar compreender o que está lá dentro. Mas se você bater a foto do galpão, é a real, é o equilíbrio. Mas se você quiser adentrar dentro do galpão e querer retratar aquilo que você está vendo, tu vai ter que mexer, manipular a máquina para fotografar o que eu estou vendo. Agora, quando você pega isso aqui, tem letras que eu não consigo ler. É importante mostrar o que está escrito aqui. Então você vai trabalhar de uma forma que mais nitidez possível, menos brilho possível, se o brilho não fizer parte da execução do processo ali. Porque o brilho às vezes é bom, o brilho às vezes é ruim. O brilho às vezes pode trazer para você passar uma mensagem errada. E o Ronaldo, do 35mm, fala o que eu sempre falo. Ele fala do brilho acetinado. O que seria o brilho acetinado? Seria isso aqui, ó. Você está vendo, não tem um reflexo que seria tipo de um espelho, o brilho da água ali, mas tem uma iluminação que te dá a ideia de profundidade, te dá a ideia daqui. Poderia ter uma luz aqui para poder dar ainda mais produto, para poder vender a ideia da qualidade do produto, da qualidade do material, do tamanho, da proporção. Porque a gente precisa pegar para entender, né? Então, como eu não posso pegar para entender, olha essa luminosidade aqui, ó. Você está vendo? Eu estou usando um Beauty Dist. Olha que se eu fosse retratar essa ferramenta, o brilho é acetinado? Sim. Ele não tem uma luz estourando em canto nenhum.
criando um rastro ou um raio. Mas por que o build está dando essa luz aqui? Porque a lâmpada, além de fraca, tem uma proteção. Como a intensidade da luz está sendo espalhada, ela está passando por aqui, ó, ela não está centralizada, criou essa imagem. O que acontece? No programa que o Ronaldo falou ontem, ele tem um espaço muito pequeno. Se ele usar para fazer essa fotografia, o que eu estou usando aqui, pode funcionar. Porém, ele não queria iluminar o ambiente, ele queria iluminar apenas a peça. Ele queria trazer apenas a peça funcionando ali como modelo. Uma lente, um Walkman que ele usou lá. Então, dependendo da lente que você vai usar para captar essa imagem, pode perder muito detalhe. Pode ser a tal famosa lente escura. Aí você precisa o quê? Trazer luz. A partir do momento que você precisa trazer luz, você tem que controlar a luz. E é sobre esse assunto que a gente vai falar depois. O certo e o errado, às vezes é certo para um e errado para outros. Fica muito duvidoso. Cada um tem um ver daquela situação. Pô, ficou nota 10. É algo, de repente, que o cara nem pensou e deu resultado. Pô, tá precisando, eu faria assim, eu botaria assim, mas não sabe o recurso que a pessoa tinha para aquele momento. Então, o que é o intuito desse vídeo aí? Você entender que a luz comunica e que com muito pouco você pode ter uma fotografia legal. A gente tem visto fotógrafos maravilhosos criando fotos maravilhosas dentro de espaços minúsculos e quando você descobre como ele fez aquela foto, você fala, caraca, ele usou um plástico de ovo de Páscoa ali para fazer aquele reflexo, um reflexo quebradiço, parece água. Tudo é recurso e ideia. Indique o canal.